profissionais das suas áreas, que vão contar um pouco para vocês aqui como é o mercado de trabalho, quais são as competências que são necessárias para ser um profissional de sucesso, e também como é um bom curso, tanto de relações internacionais quanto de direito, para que ajudem na formação desse profissional de sucesso. Né? Um profissional de sucesso que, antes de tudo, tem que ser também um cidadão. Né? Isso é muito importante quando você estiver buscando um curso superior, você não é apenas um profissional, você é um profissional com responsabilidade superior, responsabilidade de um cidadão que tem capacidade de transformar a sociedade. Isso é muito importante, não apenas para a Facamp, mas para qualquer instituição de ensino que se preze, que tenha orgulho de ser uma instituição de ensino superior. Tá? Bom, eu vou começar aqui fazendo uma rodada de perguntas para os nossos participantes, de cunho pessoal. Né? Eu tenho até uma história interessante para contar, porque eu escolhi fazer economia, não existia relações internacionais quando eu escolhi fazer economia, mas uma das coisas que eu queria ser era diplomata. Né? E aquilo que mais se aproximava, que mais parecia interessante para ser um bom diplomata era o curso de economia, mas, ao mesmo tempo, meu pai queria muito que eu fosse um juiz. E aí, para deixar meu pai feliz, eu prestei direito também. Então, eu prestei direito na USP, economia na Unicamp, né? Mas achei que eu não ia passar em direito e escolher economia. Mas eu passei nas duas e tive que escolher. Né? E, obviamente, desculpe, professora Lígia, mas eu nem passei no Largo São Francisco, eu fui direto para fazer economia, tenho mais de 20 anos de formado, sou muito feliz na minha profissão, mas até hoje meu pai fala, mas você teria dado um excelente juiz. Ou seja, essas questões pessoais acho que ajudam a dar um começo de conversa aqui para vocês entenderem que é uma questão informal mesmo, né? É um bate-papo com vocês. Eles vão falar um pouco sobre a experiência deles e depois vai ficar aberto para vocês fazerem perguntas para o chat, pelo chat. Não deixem de fazer, não deixem de aproveitar esse momento. Então, eu passo a palavra diretamente para a Lígia, em primeiro lugar, para falar um pouco por que ela escolheu o direito, né, e qual foi o que a motivou a escolher o direito. Professora, bem-vinda e obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e com todos os que estão nos assistindo. Fico feliz de compartilhar essa experiência pessoal. Eu também tive uma conversa com meu pai, eu imagino que todos aqueles que estão nos assistindo usualmente têm, né? Compartilham com a família. E eu dizia, eu não sei se eu faço direito ou se eu faço jornalismo. Eu gostava muito de ler, eu gostava muito da área de humanas, eu era avessa às exatas, inclusive, e aí isso tudo me aproximava desse tipo de formação humanista, né? E aí meu pai, olha, se você fizer jornalismo, você não pode seguir uma carreira jurídica. Se você fizer direito, você pode ser jornalista. Veja aqui, abriu o Estadão e me mostrou diversos articulistas. E hoje, de fato, né, nós, até como acadêmicos, muitas vezes temos a oportunidade, por meio de artigos de opinião, de participar desse espaço de mídia e tal, né? Então, o que eu acho interessante é que meu pai seguiu uma lógica de oportunidades, né, a partir da formação. E aí, a gente vai falar sobre isso adiante, que eu acho que cursos como o de Direito, e eu creio que Relações Internacionais e Economia também, são cursos que nos preparam para diversas possibilidades e diversos tipos de carreira, né? Então, que é uma formação ampla, uma formação sólida, e que nos permite ir tanto para o ambiente público, para o ambiente privado, o ambiente internacional, o ambiente nacional, e aí a gente conversa sobre isso mais adiante, senão eu vou entrar aqui, vou dar spoiler. Legal, boa. Então vamos passar para o Alessandro. Professor Alessandro, como você caiu nas relações internacionais? Conta para a gente, por favor. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu fiz economia na Unicamp, entrei em 92, junto com o professor Rodrigo Sabatini. E não fiz RI, porque na época não havia curso de RI no Brasil, não como eles são pensados hoje. Havia apenas o curso da UNB em Brasília, que era exclusivamente para quem ia fazer carreira diplomática. Se houvesse o curso de RI como tem hoje, eu teria feito com toda certeza. E por que eu teria feito? O professor Sabatini também teria feito, né? Porque, antes de mais nada, eu sou uma pessoa curiosa, eu sou curioso, eu quero saber as coisas, né? Eu quero saber, conhecer o mundo que eu vivo, eu sou curioso para conhecer o mundo, para saber como é que eu me coloco no mundo, né? Qual é o meu lugar no mundo, como é que eu me encaixo.
E se eu conheço o mundo, além de saber como eu me encaixo, eu posso também me conhecer melhor, né, no mundo. E eu também posso pensar, imaginar as possibilidades de um mundo diferente, né? Então, eu era um sujeito que queria entender, para pensar como era possível mudar o mundo, né? Mudar para melhor. Eu não gostava do mundo como ele era, ainda não gosto, e isso não saiu de mim. Isso me motivou a buscar o curso de economia, que eu acho que era o curso mais próximo dessa perspectiva, que é um pouco o espírito do curso de RI. Aí o curso de RI visa preparar o sujeito para o mercado de trabalho, mas não perde essa perspectiva de, em nenhum momento, de entender o mundo para poder mudar o mundo. E aí, já que você perguntou sobre a questão pessoal, só como é que eu caí no RI, né? Eu caí no RI, eu fiz graduação, eu gostava de olhar o mundo, eu até tranquei matrícula na graduação, fui viajar, fui para Londres, para Itália, dirigi trator, lavei prato, trabalhei no McDonald's, fiz um monte de coisa. Aí eu fiz mestrado. No mestrado, eu estudei Europa, unificação europeia. Eu queria entender se era possível formar um welfare state europeu, né? Porque cada país tem sua proteção social nacional, um sistema nacional. E eu estudei a possibilidade de formar um sistema único. Eu fui à Itália, fui à Alemanha para ver isso. Depois eu voltei, entrei no doutorado, fiz doutorado uma parte aqui e uma parte no Texas, nos Estados Unidos, onde eu estudei questões, além de economia, a questão da desigualdade, as políticas sociais na América Latina, como é que os Estados Unidos olhavam a América Latina. Fui convidado, eu voltei, fui convidado, comecei a dar aula na faculdade da região, e depois o professor João Manuel me convidou para ser professor na Facamp, eu fui. Aí eu comecei a dar aula no RI, fui me engajando, fui estudando cada vez mais RI, primeiro como professor, depois como coordenador adjunto, e hoje eu virei coordenador e coordeno hoje o curso que eu gostaria de ter feito, que é um curso multidisciplinar, integrado, que olha o todo, olha o mundo e o Brasil no mundo sobre várias dimensões, economia, política, social. A gente vai falar disso mais para frente, eu falo mais. Mas é isso, foi assim que eu caí. Caiu bem, né? Eu acho que as duas falas iniciais são interessantes para os alunos perceberem que a gente vai em busca das oportunidades, a gente tem que estar preparado, tem que estar preparado para quando a oportunidade aparecer, a gente seguir um caminho que seja interessante. E os dois comentaram isso muito bem, né? Então, eu acho que começamos bem. Eu queria agora perguntar para a Lígia, né? Ela já falou um pouco, inclusive, mas eu queria que ela reforçasse, né? Quais são as principais competências que um bom profissional do direito tem que desenvolver, né? A gente sempre fala que não é que você aprende apenas na universidade como ser um profissional. Vocês já estão aprendendo aí nos seus colégios, já estão aprendendo em casa, já estão se formando. A universidade serve para dar o salto, digamos assim, de qualidade mais importante, né? Mas as competências que você vai ter que desenvolver, elas têm que já estar sendo trabalhadas. Mas fala um pouco, Lígia, quais são essas competências aí para os profissionais de direito? Por favor. Então, você sabe que parece até talvez algumas competências e habilidades, eu acho que hoje em dia, como, por exemplo, desenvolvimento de inteligência emocional, capacidade de colaboração para atingimento de consenso, saber se manifestar debatendo de forma respeitosa, algumas coisas que parecem obviedades, mas que não eram obviedades no curso de Direito. Eu vou explicar por quê. Eu não sei a geração que está nos assistindo, mas certamente aqueles que são da minha geração, que não são os colegas aqui, que eles são todos novinhos, eu, infelizmente, eu sou mais nova, mais velha, quando uma pessoa era brava ou uma personalidade forte, a gente ouvia, nossa, isso aqui vai ser boa advogada. Eu já ouvi, eu sempre fui brava. Ela vai ser ótima advogada. Tal. Porque a gente tinha em mente de que alguém combativo seria um ótimo advogado. Né? E, obviamente, que a advocacia é só uma das carreiras possíveis para alguém que se forma em direito, mas a gente logo pensa, né? Alguém se forma em direito para ser um advogado, porque é uma pessoa combativa. Hoje nós podemos dizer, óbvio que há advogados combativos, principalmente na área contenciosa, que é aquela do processo, é aquela em que a pessoa formula razões em juízo, e aí às vezes a gente vê esses advogados fazendo
sustentações orais, né, com muita assertividade. Então, ainda existe um protocolo que cerca o advogado, que nos dá a ideia de que a pessoa ser combativa é algo desejado. Mas isso é 2% dos momentos que eu digo da advocacia e das carreiras outras diversas no direito. Eu acho que o profissional que é o antigo galinho de briga, né, a pessoa extremamente combativa e assertiva, eu acho que hoje em dia não vai se sair muito bem, né? Não é o que se espera das pessoas no mundo atualmente. A gente precisa de pessoas que saibam dialogar, que saibam formular argumentos de forma colaborativa, tanto no ambiente privado, então das empresas, que saiba conversar, por exemplo, com o cliente. Então, aquele advogado cheio de pompa, que só fala juridiquês, e que, né, tenta demonstrar uma certa inacessibilidade. Hoje em dia, esse advogado não está com nada, né? Hoje em dia, a gente vê que os excelentes advogados das grandes bancas são pessoas que sabem dialogar com o cliente, sabem acessar as empresas, hoje em dia, há designers, eu vou até ser mais breve, mas há designers que trabalham a petição jurídica para que você apresente em juízo, ao final, versões reduzidas, com infográficos do argumento central, para que você não perca a atenção do juiz. Então, aquelas laudas com muito blá, 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 com aquela visão antiga, combativa, desagradável, longa, cheia de juridiquês, ela, nos grandes escritórios de advocacia, não se vê mais. E como assim, a gente vê, eu vejo nas instituições em que eu trabalho, né, bons alunos, no caso é a FACAMP e a Fundação Getúlio Vargas, vem de excelentes escolas, né, do ensino médio, já tem essa pré-formação, e aí passa por uma formação no ambiente da Faculdade de Direito que vai nesse sentido, de formar alguém colaborativo, que quer transformar o mundo, que sabe formular políticas privadas, públicas, esse tipo de habilidade, mais socioemocional, fugindo um pouco da visão de que um advogado é combativo, bravo, sempre é isso que vai levar ele a ter sucesso no ambiente profissional. Você falou uma coisa que é importante, né? Que essa não pode ser um sujeito estanque, né? Ele tem que ser capaz de se adaptar, de entender o mundo que ele está vivendo e ter flexibilidade para se adaptar. No fundo, ele tem que aprender a aprender, né? Ou seja, ele tem que estar preparado para mudar, muitas vezes, de maneira radical a forma de trabalhar, né? Eu acho que isso também vale para o RI, né, Alessandro? Pô, se vale muito. Bom, você vai me perguntar sobre as competências, vou falar das competências do profissional de RI, e eu vou responder isso lembrando de uma outra pergunta que me fizeram essa semana numa escola aqui da região de Campinas, que perguntaram assim o seguinte, muito diretamente: essa profissão de RI existe? E eu gostei da pergunta, porque as perguntas diretas são sempre as melhores, né? E eu respondo assim: se a gente olhar o que vem acontecendo no mundo nos últimos 50 anos, talvez, olhar de uma maneira panorâmica, olhar de 2 metros de altura, lá do alto, para ver o todo, não ficar só no detalhe, o que a gente vai ver, né? A gente vai ver, por exemplo, um enorme avanço tecnológico que fez despencar os custos de informação e transporte. Então, comunicação, estamos aqui no Zoom falando sem pagar nada, tem o WhatsApp, é tudo instantâneo, o som e a imagem, né? Que é uma coisa inimaginável há um tempo atrás. Meu pai é italiano, eu lembro quando ligava para minha avó na Itália, era a cada 3 meses, 4 meses, era uma fortuna que custava para fazer uma ligação internacional, e você ficava na expectativa. Eu lembro que eu ligava e falava demais, ficava na expectativa, a conta viria, quanto viria na conta? Era uma angústia, né? Então, isso é a comunicação. O transporte também, né? Quanto é que um navio hoje carrega de containers, né? Mais de 20 mil containers, né? Lembra do que aconteceu agora no canal de Suez, todo mundo viu, né? Então, um navio, chega relativamente rápido em qualquer lugar do mundo, levando uma carga enorme. E por que isso é importante, né? Porque isso permitiu que as empresas fossem se tornando globais, permitiu que elas produzissem em todo o planeta. Eu falei aqui da Itália, mas, por exemplo, um exemplo que eu gosto, a Nutella. A Nutella era uma coisa que tinha na Itália. Então, quando tinha 9 anos, eu tive a chance de ir à Itália
E fiquei lá 4 meses com a minha avó. Ela comprava Nutella, mas era uma cartelinha que vinha, era uma coisinha de nada. Sabe? Hoje você vai em qualquer mercado do mundo, você tem um pote de Nutella, é um potão de Nutella, é uma coisa da abundância. É tão global que a Nutella virou um conceito hoje. A gente usa, fala, aquilo lá é Nutella, o bar é Nutella, não é raiz. Eles usam isso mais do que nós. Então, o que eu estou dizendo é que hoje a Nutella, os carros, se você vai em qualquer lugar do mundo, as pessoas usam as mesmas coisas, elas usam os mesmos carros, as mesmas marcas, Fiat, Hyundai, Ford. Então, o padrão de consumo ficou muito parecido. Então, antes, um produto era made in USA, Japão, Brasil, hoje é made in the world. Então, o iPhone, por exemplo, é outra coisa igual, né? Você vira ele, tá lá, design em Califórnia, assembly in China. Em China, mais ou menos, porque os componentes fornecedores estão espalhados pelo mundo. Então, daí eu pergunto, que tipo de profissional uma empresa dessa global vai querer no seu quadro dirigente? Então, vai querer um sujeito que toma decisões, que define os rumos, a ação da empresa no planeta. Alguém que conhece o mundo, que tem uma visão ampla de várias dimensões, econômica, política, geopolítica, que saiba quais são os conflitos internos e externos de certas regiões. Por exemplo, eu vou trabalhar numa empresa que exporta para os países árabes, e não vou conhecer a fundo o problema da Palestina, a saída, a Síria, os interesses russos, americanos no lugar. Então, tem que saber. Quando eu falo tem que saber. Então, eu vou fazer negócio com o chinês. Preciso conhecer o confucionismo, sabe? Preciso saber, por exemplo, também que o Japão é um inimigo histórico. Eu falei isso, eu lembrei o professor Sabatini, que conta, que foi várias vezes à China, conta que num jantar, você me contou, eu uso isso nas aulas, né? Num jantar com um brasileiro desavisado, foi comer aqueles bolinhos com carne de porco e repolho, que a gente chama aqui de gyoza, que é um nome de influência japonesa, mas o bolinho é chinês e tem um outro nome lá. O sujeito falou gyoza para querer ser simpático e saiu pela culatra, porque para ele, para o chinês, isso é uma ofensa, né? Os chineses fizeram barbaridades no Japão. Perdeu o negócio, o chinês não olha mais para ele. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: o profissional de RI, que é cada vez mais requisitado por essas empresas globais, precisam ter uma formação multidisciplinar, sabe? Saber economia, história, política, geografia, saber cultura do local, conhecer a sociedade, seus costumes, uma formação de quem sabe ouvir, se colocar no lugar do outro, de entender os problemas do outro, na perspectiva do outro, não na sua, sabe? Alguém criativo, que define os problemas, que diante de um problema novo, ofereça uma solução nova. Então, para isso, tem que saber pensar, saber aprender, como falou o professor Sabatini aqui, saber de pensar de maneira abstrata, porque a solução tem que ser inventada. Não, para saber pensar, tem que saber estudar, tem que ter firmeza, não pode ter preguiça. Eu não queria usar aqui a palavra resiliência, que eu acho horrível, mas eu já usei, né? Uma palavra horrível, soa mal. Mas todas as competências são necessárias para quem está numa empresa global. E também, falo isso por último, são necessárias também para quem trabalha em órgãos públicos, sabe? ONGs também, a ONU, suas instituições, organismos multilaterais, ou mesmo estados nacionais, seus entes federativos, os estados, municípios. Todo município tem uma secretaria de relações internacionais, Campinas tem. Porque essas competências interessam também para você administrar o espaço público, a coisa pública, mas também para reagir e combater, inclusive, o poder dessas grandes corporações globais e seus efeitos no planeta. Para resumir e ser sintético aqui, questões como a questão da ecologia, o problema do lixo no mundo, produzido por grandes empresas também, o aquecimento global, fome, os refugiados, a questão da desigualdade, as questões raciais, são todas questões que só podem ser pensadas se você tiver as qualidades que eu mencionei aqui: curiosidade, espírito crítico, formação multidisciplinar, criatividade, cooperação, trabalho em equipe, se quiser de novo, resiliência. Pronto, falei. Obrigado, Alessandro. Eu também não gosto da palavra, mas ela está na moda, né? No fundo, quer dizer o seguinte: aguentar o tranco, né? A gente usaria essa expressão, aguentar o tranco. Tem que estar preparada para enfrentar dificuldades, porque o mundo do trabalho é difícil, né? Aqueles que falam, não, você vai ser um excelente profissional, a vida é tranquila. É difícil ser um bom profissional, dá muito trabalho. Eu queria pegar esse gancho, né? Já pegando aqui também algumas perguntas que estão surgindo, né? Que vocês falassem um pouco das carreiras, do mercado de trabalho. Como está o mercado de trabalho? Quais são as principais tendências do mercado de trabalho, tanto para o direito quanto para o RI? Começando pelo direito e encaixando uma das perguntas aqui da aluna Raíssa,
que perguntou, por exemplo, como com essa evolução tecnológica, né, como que será o futuro do direito, né? Ou seja, pegar esse gancho para falar um pouco do mercado de trabalho para o profissional do direito. Depois eu encaixo outras perguntas para fazer a mesma coisa para o Alessandro. Vai lá, professora. Então, o mercado das carreiras jurídicas, ou até de forma mais ampla, pensando, daquele que se forma em direito, é muito amplo. Né? Eu digo isso porque eu conheço pessoas que se formaram em direito e que são grandes empreendedores, são empresárias, então, e empresários. É que eu estava pensando, especificamente duas amigas minhas, a Chieko Aoki, por exemplo, que ela é acionista controladora lá daquele Blue Tree do hotel. A Luísa Helena Trajano, acionista, uma das controladoras, da família controladora do Magalu. São pessoas formadas em direito. Né? A Luísa Helena, no caso, também se formou em administração de empresas. Mas, então, assim, o que eu quero dizer o direito garante àquele que se forma uma formação ampla. Hoje em dia, inclusive, se nós avaliarmos alguns cursos que são os melhores cursos, eu digo os melhores, isso pode ser, não é um achismo meu, os alunos podem checar tanto no MEC, quanto nas avaliações, por exemplo, da OAB, né, em concursos públicos, alguns parâmetros objetivos para testar esses melhores. Né? Eu acho que o MEC é um bom parâmetro também. Porque são muitas as faculdades de direito, né? Mas são poucas aquelas que colocam no mercado de trabalho bons profissionais. Né? Então, nessas faculdades em que eu atuo, ainda bem, graças a Deus, que ótimo, até atuo nelas muito em função disso, isso nunca vai ser uma questão. Né? Então, quem não passa no AB foi aquele Azica, né? A pessoa que, infelizmente, não estava legal no dia, caiu a única coisa que ele não sabia, enfim. Né? Então, isso não é uma questão. Né? O MEC vir avaliar a instituição não é uma questão. Né? A gente tem excelentes avaliações. Então, olhar para faculdades que te garantam uma boa formação vai impactar nisso também. Porque, bom, aquele que se forma em direito pode ser advogado, é uma obviedade, mas se ele não consegue tirar uma OAB porque a faculdade está dentro dessa massificação de faculdades, e não lhe garante que consiga passar numa OAB. Né? Então, voltando aqui para o tema, para eu fico um pouco nervosa até quando eu vou falar disso, porque eu acho isso uma injustiça com os alunos, né? Essa massificação que gerou uma precarização das faculdades de direito, é algo para ser avaliado, sim, pelos alunos que estão nos assistindo. As carreiras jurídicas são diversas. No âmbito público, nós temos aquelas que muitos já conhecem, então, é o defensor público, que é o advogado do Estado, o promotor público, né? Que é aquele que é o parquê, o defensor da sociedade. Aí fala assim, eu já sei qual é o promotor, aquele que vai no tribunal do júri e coloca todo mundo na cadeia. Não necessariamente, quer dizer, o promotor da área criminal, sem dúvida, vai lidar com crimes e com um eventual réu ali sentada no banco do júri, mas veja, existe o promotor de meio ambiente, que protege a coletividade em função desse direito que nós temos, existe o promotor de falências, que não quer que exista fraudes dentro do ambiente empresarial e que as pessoas deixem as suas empresas vazias e utilizem as empresas para fraudar o mercado. Então, veja, um promotor está ali imbuído de uma função pública, após prestar um concurso, defender a sociedade. Né? Então, aquele que tem essa característica de vontade de proteger a sociedade, ser muito atuante em termos transformação, promotoria é um bom caminho. O juiz, né? Aquele que é mais conciliativo. Então, assim, o juiz, obviamente, fala assim, então, eu queria ser desembargador. O juiz, ele ascende na carreira para, por exemplo, desembargador ou ministro, à medida que o tempo passa e que ele vai adquirindo algumas titulações. Então, não é como numa empresa
em que eu, realizando um excelente trabalho, eu consigo ascender rapidamente na carreira, né? Então, por exemplo, ser desembargador pressupõe muitos anos de magistratura na primeira instância, né? A procuradoria, alguns desses cargos que você, fazendo direito, você pode prestar o concurso e ter uma carreira jurídica pública. Dentro do ambiente privado, para ser, inclusive, tentando ser mais breve, porque, de fato, é uma construção difícil de ser feita, porque são muitas, realmente, as oportunidades e possibilidades. No ambiente privado, há o advogado que vai ter um escritório próprio, né? Um advogado que vai trabalhar para as bancas de advocacia, de pequeno, médio e grande porte. A gente tende a ouvir mais assim, no jornal, então é o Pinheiro Neto, Tosini Freire, esses daí são os grandes escritórios de advocacia, né? Então, mas há diversos outros, escritórios boutique, por exemplo, que são altamente especializados, é excelente se trabalhar lá, demanda uma formação sólida, e é pequeno. Então, ser grande não necessariamente quer dizer ser bom. Há, hoje, um mercado crescente de pessoas que trabalham como executivos de carreira jurídica dentro de uma empresa. Então, a pessoa que vai buscar ser um gerente, um diretor jurídico dentro da empresa. E há os executivos que têm formação jurídica e que optaram por exemplo, trabalhar em outras áreas. Para finalizar, e tentar aqui não perder todos os alunos, professor Alessandro, aqueles que querem ser diplomata, aqueles que querem ser embaixadores, aqueles que querem trabalhar em órgãos multilaterais, faz muito sentido fazer direito e depois ir para esse... Houve uma época em que o direito era o curso pressuposto para que alguém prestasse o branco e fosse diplomata, porque sempre uma formação humanística sempre fez sentido para aquele que vai buscar fazer essas tratativas do ambiente internacional. Então, há diversas outras oportunidades e formas de se exercer aí o direito, mas eu não posso... vou deixar o professor Alessandro falar, mas veja como eu consegui, eu acho que exemplificar o quanto é vasto, de fato, esse campo. Eu te agradeço, Lígia, inclusive porque nessa última parte da sua fala você já respondeu um aluno, João Pedro, que fez exatamente essa pergunta sobre direito e diplomacia. Então, foi legal. E aí, Alessandro, estão aqui várias perguntas que têm tudo a ver com esse tema que você vai discutir. Isso é a carreira e as tendências do mercado de trabalho para o profissional de relações internacionais. Eu queria citar aqui Isaol, né? Não sei se é Isaol, né? Ou Isaol, que pergunta quais são as opções de mercado de trabalho aqui no Brasil e se são melhores ou piores no exterior, né? Qual é a dica para ingressar no mercado internacional? A Gabriela Cristina também pergunta que, de fato, né, é a profissão de relações internacionais, o que um profissional nessa área faz. Eu acho que você já começou a responder isso, mas podia completar. A Maria Eduarda também pergunta, né, se profissionais de relações internacionais trabalham em empresas que não têm apenas comércio exterior, ou seja, empresas que atuam só no mercado doméstico, por exemplo. E, finalmente, a Alana pergunta, né, faz exatamente a mesma pergunta, quais são as áreas que um profissional de relações internacionais pode trabalhar. Depois eu vou fazer outras também, mas acho que já vamos tem ver se eu dou de conta de todas aqui. São várias, vamos ver. Eu vou falar de maneira geral, acho que vou tentar responder de maneira geral todas, senão a gente pode voltar. Mas sobre o mercado de trabalho, eu penso o seguinte, né? A gente também, eu falei aqui que a gente tem uma enorme, se a gente olha o mundo do alto, a gente vê um enorme avanço tecnológico. Eu citei isso aqui, que isso aparece, né? Indústria 4.0, internet das coisas. Isso vai ocasionando o seguinte no mercado de trabalho, isso é geral, né? A gente vai vendo um processo de polarização do mercado de trabalho. Você tem dois extremos, duas pontas, né? Por quê? Porque a tecnologia vai destruindo os empregos médios em todas as áreas, né? Então, você vai numa fábrica, só tem robô. Você vai num banco, tem um computador. Você vai... Meia medicina, o diagnóstico, grande parte dele é feito por exame que dá para fazer até com celular. Exame de sangue, você vai pôr o dedo no celular, aparece lá, colesterol alto. Então, agricultura, você tem trator com GPS, drone. Então, o avanço tecnológico vai substituindo o trabalhador
o trabalho médio, quando eu digo médio, é que dá uma remuneração média, uma estabilidade que tinha antes, e não vai tendo mais. Então, isso vai sendo substituído por máquinas e processos informatizados. Isso no mundo inteiro, e é um processo inexorável, inevitável, que não tem como voltar atrás. Então, diante desse processo, como é que fica o mercado de trabalho? Né? E aí eu falo, o RI se encaixa aqui. Fica polarizado entre dois extremos, um vazio no meio, a ponta de baixo, onde você tem empregos instáveis, empregos que não tem nenhuma perspectiva sólida de carreira, então você vai um dia trabalhar de vendedor no shopping, depois você vai trabalhar no telemarketing, que também é vendedor, depois você vai ser pintor, cabeleireiro, trabalhar no pet shop, vai ser cabeleireiro de cachorro, ou acaba dirigindo Uber no final. É isso. Então, essa é a ponta de baixo, onde tem mais gente. Tudo é muito instável, sem horizonte, cheio de incerteza, baixas e variadas remunerações. Mas é a ponta de cima, e aí entra o profissional de RI, que é uma coisa ampla, mas a ponta de cima estão os empregos nas grandes corporações globais que eu estava falando antes aqui, que são mais estáveis, têm uma excelente perspectiva de carreira, remuneração excelente, emprego muito mais interessante, que é o executivo que viaja pelo mundo, de classe executiva, que fala várias línguas, que conhece várias culturas, que tem as qualidades que eu mencionei antes, né? Criativo, cooperativo, multidisciplinar, que o sujeito sabe pensar e tomar decisões estratégicas, sujeito que sabe fazer as perguntas certas diante de um problema novo, sabe resolver problemas porque sabe pensar de maneira abstrata e tem autonomia para pensar. Então, são esses empregos nas grandes empresas e, no caso de RI, em órgãos públicos também, estatais, paraestatais, os organismos multilaterais, nacionais e internacionais, sabe? As carreiras públicas, na ONU, a OIT, a OMS, o Banco Mundial, carreiras diplomáticas, que pode fazer direito, mas também pode fazer RI, que de fato antes só fazia direito, mas é verdade, e tem bastante direito no curso de RI também. Mas é isso, até empreendedorismo. São vários alunos, eu lembrei agora de um aluno que abriu uma empresa hoje e faz negócio literalmente com a China. Virou um representante do Brasil aqui de uma grande empresa de tecnologia na área de celulares. É tão amplo, alguém fez uma pergunta sobre o comércio exterior aí, é tão amplo que o comércio exterior é uma coisa específica, o RI é mais amplo, é tão amplo que causa uma angústia. A angústia de quem, para onde eu vou? Você pode ir para tanto lugar que você fica angustiado. Se você fizer odontologia, você vai mexer na boca dos outros, é fato. Se você fizer comércio exterior, você vai ser um técnico que tem qualidades específicas para tratar da importação e da exportação. É uma coisa técnica que está incluída no profissional de RI, mas o profissional de RI é mais, o cara vai tomar decisão. Não é o que vai implementar uma técnica simplesmente, não é o que conhece uma caixinha de ferramentas, é mais do que isso. E essa ponta de cima que eu estava falando, então, o problema é que essa ponta de cima são os bons empregos, mas aí são poucas as vagas. São empregos disputadíssimos, que exigem uma qualificação, uma formação de excelência. Ter feito uma boa faculdade, falar línguas, conhecer história, economia, coisa que já falamos aqui. E para terminar, mencionar o seguinte: estamos vivendo a pandemia, vai acabar. Espero que o fim esteja chegando, né? Ninguém aguenta mais. Agora, quando acabar, eu não tenho dúvidas que várias oportunidades na área de RI vão aparecer, vão surgir cada vez mais. Por quê? Porque, vejam, a pandemia mergulhou o mundo numa recessão ou numa depressão econômica. A saída da pandemia pressupõe uma retomada da economia mundial e, portanto, a necessidade de profissionais para tratar de grandes questões globais. Então, a gente pode imaginar em várias áreas. O óbvio, se olhar a indústria do turismo, vai bombar depois de tudo isso. Mas também olhando o Brasil, alguém fez uma pergunta aí sobre o Brasil, se é melhor trabalhar fora ou dentro. O Brasil é um país que tem várias oportunidades. A gente olhar, a gente viver um processo de desindustrialização, está vivendo isso, mas o nosso agronegócio alimenta o mundo, sabe? A gente é número 1, número 2 na produção de quase todos os grãos e carnes para o mundo. A gente alimenta o mundo. Então, há várias oportunidades aqui que precisa de gente que conheça o mundo, sabe? Você tem que saber a política externa dos países, quais são os conflitos, de novo, porque você vai entrar em conflito com a China, com os países árabes, se você exporta coisas para eles, como é que é isso, né? Então, o agronegócio, que é uma indústria complexa, que envolve vários setores, cabe perfeitamente um profissional que a gente chama de internacionalista, mas é também um relacionista, né? Então, por fim, também tem outra área que eu falei aqui, eu mencionei, dá para até dizer mais coisas, eu não quero também tomar muito tempo, mas a questão ecológica
E a questão isso também é uma área que vai demandar muita gente que pensa o todo, que pensa o mundo, né? É um problema para os mais jovens. Que mundo vai ficar? Não vamos fazer nada? Quem é que vai fazer alguma coisa? Quem conhece o mundo, né? Então, eu acho que é isso, né? Bom, para falar a última coisa que eu lembrei aqui, o Brasil, a gente conversa isso, o professor Sabatini sabe, o Brasil é um país que é continental, tem 200 milhões de pessoas, é enorme. E é, infelizmente, um país pobre. Tem muito pobre no Brasil. E se tem muito pobre, tem um lado que a gente pode dizer que é até bom. Sabe qual é o lado bom? É que o Brasil tem potencial para crescer sempre, sabe? Qualquer coisa que você fizer aqui na infraestrutura, que melhorar um pouco o Brasil, cresce muito. A gente tem como crescer muito, né? Então, isso aqui não é desse tamanhinho, né? Sem nenhuma maldade, não é o Paraguai. Isso aqui é um país continental que tem um mercado consumidor de 200 milhões de pessoas, de gente que tem um potencial para consumir enorme. Então, tem muita coisa para acontecer. Então, acho que é isso. Falei demais. Né? Não, foi ótimo. Inclusive, você respondeu a Laura também, que tinha feito uma pergunta semelhante. Né? Então, estou agradecendo aqui a pergunta de todos. E está pintando tanta pergunta que eu assim, vou até partir para isso agora no nossa reta final aqui, para que a gente possa falar sobre, atender aqui o interesse de todos os alunos. Tem uma que eu gostei muito aqui, Lígia, da Júlia da Rocha, que pergunta o seguinte: olha, Lígia, eu sou mulher e quero entrar no mundo do direito. Teria alguma dica ou suporte? Acho que isso é uma questão muito interessante, inclusive porque é uma das suas linhas de pesquisa que a gente tem muito orgulho de ajudar aqui na Facamp, né? Então, antes de responder a Júlia, você muito breve, um outro colega perguntou efeitos, por exemplo, da cultura online e digital nas carreiras jurídicas, e eu acho que óbvio que há muito a ser dito, mas eu queria só colocar um ponto, que essa digitalização, ela é em parte uma cultura, né? Em parte um ambiente, né? De troca, de interação. Então, não se preocupem quando vocês ouvem, com a digitalização, muitos trabalhos serão substituídos. De fato, o apertador de parafuso, à medida que a tecnologia evolui, ele é substituído eventualmente, né? Mas aquele que é, como o professor Alessandro chamou, de tomador de decisão, que é aquele que tem a capacidade crítica, que a partir do seu conhecimento, da sua experiência, da sua observação de mundo, construir soluções, né? Propor soluções para os ambientes em que ele atua, não consegue ser substituído por uma máquina, né? Então, há processos massificados no direito, então, a digitalização dos tribunais, né? Então, hoje você não vai mais protocolar lá no fórum, você protocola pelo ambiente digital. Há audiências que ocorrem como nós estamos aqui, há sustentações orais da mesma forma. Então, assim, o ambiente está se digitalizando, alguns processos estão se automatizando, mas isso é evolução usual, que bom que é assim, para que a gente não precise perder tempo com questões que são menores, né? E a gente consiga focar a nossa energia na formulação de soluções, né? Para o mundo, para os ambientes privados, para os públicos, né? Sobre a questão da Júlia, eu estou de minoria aqui hoje, 30% dos colegas, mas as mulheres são 50% aí da sociedade brasileira. Quando nós olhamos para o ambiente das faculdades de direito, nós somos usualmente 50% ou mais, né, tanto dos bancos de graduação quanto de pós-graduação. Ocorre que, quando... Deixa eu fazer uma outra... Quando a gente olha para, por exemplo, a entrada no mercado de trabalho, então, as pessoas que adentram para ser trainee numa empresa, para ser estagiário no escritório de advocacia, as mulheres são 50% ou mais. A última medida do AB colocou as mulheres em 60% daqueles que adentram no mercado de trabalho. Então, para adentrar no mercado de trabalho, não existe uma questão, existe uma questão para ascensão em diversos ambientes, né? A gente olha, por exemplo, para os sócios
dos 10 maiores escritórios de advocacia que eu mencionei, o percentual de mulheres não passa de 10%. Eu já fiz essa medida, eu posso compartilhar com a Júlia um paper que eu tenho, está submetido à publicação. Eu posso dizer onde, e aí depois que publicar, eu posso compartilhar com todos os colegas. No ambiente empresarial também, nos cargos de diretoria, em especial as diretorias em que a tomada de decisão, principalmente financeira, há poucas mulheres, 8% apenas. Então, existe sim uma segregação, teto de vidro, isso é uma questão mundial, né? E medida. Eu acho que a geração de vocês vai enfrentar isso com mais facilidade do que a minha, até porque vocês não conseguem olhar para essa questão estrutural e se calar, né? Eu acho que o primeiro passo é esse, de falar, esse é meu espaço, sim, né? Existe também, hoje em dia, uma segregação que acontece cultural quanto a áreas de atuação. Então, a gente olha que há um percentual maior de mulheres na área de direito de família, por exemplo, do que no ambiente do direito empresarial, em que eu atuo, antes no escritório de advocacia, atualmente no ambiente acadêmico. Há menos mulheres no ambiente do direito criminal, né? Então, é como o mundo é hoje. Isso não quer dizer que é o mundo que será amanhã, né? Então, vou só dar um exemplo. Veja só, talvez esteja dando aqui dicas de idade, que não deveria ser uma questão, mas eu não gosto. Quando eu gostava, adorava direito penal. E aí eu fui buscar estágio quando eu estava na faculdade. Então, vejo, né? Realmente, mais de 20 anos, tal, na área penal, e havia alguns escritórios de advocacia que diziam, eu não pego estagiária mulher. Não é assim. Depois a mulher, ela eventualmente tem filhos e ela vai se sentir vulnerável e eu não quero ter que pensar em efetivar uma mulher. Isso não é nem desagradável de dizer, assim, Castelo Branco, diversos escritórios de advocacia, eles faziam isso de forma pública. Era como acontecia. Hoje, isso, por exemplo, não acontece. A aluna de direito que quiser estagiar num escritório de advocacia de direito penal vai estagiar, vai se sair bem, vai ser efetivada. Então, por mais que exista alguns percalços de espaço, eu imagino que vocês, mulheres que desejam eventualmente se formar em direito e seguir as carreiras jurídicas, vão vencer todos eles, não com facilidade, mas certamente com resiliência, professor, e com persistência, capacidade também. Legal, Lígia. Aqui estão surgindo muitas perguntas, eu estou tentando dar conta, né? Mas tem duas aqui que eu acho que são interessantes para o Alessandro responder. Uma de um participante anônimo que diz o seguinte: apenas a formação em relações internacionais é suficiente? E tem outra que a Ana Paula pergunta: como funciona a bidiplomação em economia e RI? Acho que como elas estão ligadas, o Alessandro poderia falar um pouco sobre isso. Falo. Só a formação de RI apenas era suficiente? Olha, o que eu falo do que eu vejo, né? Eu posso falar da minha experiência dos alunos que a gente forma aqui. E os alunos que a gente forma aqui, com o RI, conseguem, eles estão disputando os empregos nas grandes empresas com todo mundo. Eles estão disputando os mesmos empregos em condições de igualdade ou melhor, em condições melhores, porque eu acho que eles são muito bem formados, né? Evidentemente, se você fizer economia, e aqui na Facamp a gente pode, se fizer mais um ano, se você se forma também em economia, é uma vantagem. É evidente que é uma vantagem. O que eu vejo é que muitos alunos começam a fazer estágio no último ano, né, no quarto ano, e depois eles têm a seguinte decisão, que é uma decisão difícil. Eu continuo no estágio, eu tenho a perspectiva de ser incorporado, ou eu deixo o estágio, faço economia, eu tento uma carreira de trainee, ou eu já vou para a carreira de trainee direto, faço economia. É uma decisão difícil, mas ao mesmo tempo é uma decisão interessante, porque você não está fora do jogo se fizer só RI. Agora você vai ter uma vantagem se fizer economia. Eu faria, eu particularmente faria, né? Então, isso é uma vantagem. O nosso curso aqui, ele foi todo orientado para que
você consiga fazer isso com uma certa facilidade, é mais um ano, né? Então, tem muita disciplina de economia. Se eu falasse, se eu olhasse um pouco a grade aqui, a grade é muito complexa, tem várias coisas na grade, né? Tem as disciplinas de RI, de teoria de RI, mas tem muita história, história econômica, tem direito público e privado, tem os idiomas, tem um conjunto de disciplinas muito amplo, tem filosofia, questão de leitura, não vou falar aqui, tem os laboratórios de pesquisa, que são todas as coisas que tem RI e tem economia também, por isso que consegue fazer em mais um ano o curso de economia. Acho que eu respondi, né? Não sei. Não, com certeza, com certeza. Tem uma pergunta da Thay aqui. Boa tarde. Como vocês veem a inovação tecnológica impactando o trabalho do internacionalista de forma direta? É parecida com aquela que foi feita para a Lígia, né? Sobre as revoluções digitais de trabalho, né? No mundo do trabalho que eles vão entrar daqui a alguns anos. Então, a Lígia falou, eu concordo com ela exatamente o seguinte, olha, a tecnologia substitui empregos que são empregos repetitivos, e são os empregos chatos, que tem que substituir mesmo. Agora, isso causa um problema, que você vai fazer com uma enorme massa de desempregado no mundo. Agora, essa é uma questão também que quem dirige as grandes corporações globais que estão no Estado precisam decidir o que fazer. E aí, o fato é o seguinte, os empregos que exigem tomada de decisões não são empregos que vão ser substituídos. Não tem como ser substituído. Sabe? Um emprego que exige empatia, se colocar no lugar do outro, sabe? Conhecer o outro, trabalhar em equipe. Porque o ser humano não é máquina. Tem coisa que a máquina não vai fazer. Tomar decisões que envolvem pessoas é impossível a máquina fazer. Então, esses empregos não vão desaparecer. Ao contrário. Então, a minha perspectiva, olhando o que está acontecendo, olhando para o futuro, é que você precisa se qualificar cada vez melhor. Tem que ter essa formação ampla, essa formação integral, com várias disciplinas, para se encaixar nessa ponta de cima que eu falei, para disputar esses bons empregos. Porque é cruel, ou você se encaixa em cima, como não tem e-mail, você cai embaixo. Então, essa é um pouco a crueldade que está acontecendo hoje no mercado de trabalho, mas os empregos da ponta de cima não vão acabar, só que vão ficando mais complexos. Exige cada vez mais uma formação de excelência. Acho que é isso também, né? Com certeza. A Maria Fernanda perguntou sobre os programas de intercâmbio para o curso de RI. Temos também, não apenas para RI, tá, Maria Fernanda? A gente tem muitos programas também para direito, para todos os cursos da Facamp. Educação internacional é uma questão fundamental no nosso projeto pedagógico. A gente tem parcerias com dezenas de escolas ao redor do mundo. A professora Alessandra mencionou, por exemplo, a gente sempre tem missões à China, né? Vão profissionais de RI, vão profissionais de direito. Estou até que tomando meu chá chinês, está acabando o meu estoque, né? Porque por causa da pandemia esse ano a gente não pôde ir, mas a gente tem programas no mundo inteiro, inclusive de bidiplomação no caso do RI. No caso do direito é um pouco mais complicado, né? Porque, como vocês sabem, o direito é normatizado nacionalmente, então não é tão simples exercer a profissão de advogado, por exemplo, se não for formado no país onde você vai exercer sua profissão. É possível, mas é mais complicado, mas isso impede praticamente todo tipo de bidiplomação para o exercício da profissão. Pode acontecer indiretamente e tal, mas a gente tem, de qualquer maneira, programas tanto de curta duração, né? A gente tem um programa na Universidade de Coimbra, por exemplo, sobre direito e União Europeia, que sempre vai muita gente do direito e também do RI, né? E temos programas de mobilidade. Você fica um semestre no exterior, volta, incorpora os créditos. Então, assim, oportunidade para você ter experiências internacionais, aqui na nossa escola não faltam. E, como eles falaram, esse tipo de experiência é um super diferencial no mercado de trabalho, né? E aí, Lígia, eu faço aqui a pergunta para você do Cauê, que diz que a mãe dele se formou na faculdade da USP de Bragança Paulista. Ela pergunta se é uma boa instituição, né? E também se a aplicação e a mudança de leis podem afetar um advogado, né? Porque essa mudança constante na legislação, como isso afeta o advogado. Acho que aqui cabe a gente falar um pouco como aprender a aprender é fundamental, né? Porque justamente as leis podem mudar, mas sua capacidade de analisá-las, né, é que é decisivo. Eu não conheço os dados da USP no direito, eu conheço na medicina, excelente instituição, inclusive o hospital, né?
da USF, eu imagino que seja assim uma excelente instituição, mas aí, Cauê, você precisa entrar na internet e checar um pouco mais, conversar com pessoas, é o tipo de decisão que precisa ser um pouco informada para você tomar. Imagino que seja assim uma excelente instituição pelos parâmetros das outras faculdades que eu conheço mais de perto. Me perdoa, agora me fugiu, professor Sabatini. Qual foi a... Não, sobre a mudança nas leis, nas legislações, Ah, nos códigos, então, como isso afeta a profissão, né, do profissional do direito. o direito, ele é pensado pelos seus institutos, pelas suas estruturas. Se fosse só para decorar qual é a legislação vigente, a gente não precisava nem ir para a faculdade. Né? Você coloca aqui, lei de falências, vai aparecer lá o número da lei de falências e o conteúdo. Então, não é esse apenas o que se aprende, não é isso apenas que se aprende na faculdade de Direito. E, principalmente, não é isso que se aprende. Veja, eu aprendi Direito Civil na vigência de um Código Civil anterior. Né? Hoje, a gente, desde 2001, tem um outro Código Civil. Há casos que são debatidos sobre os direitos existenciais das pessoas que independem da miudeza. Então, a miudeza, você vai dar uma olhada ali. O que está vigente hoje? Pronto, porque isso muda o tempo inteiro. Agora, você tem que ter uma base sólida, quais são os princípios do direito, tanto em termos, né, nacionais quanto internacionais. O professor Sabatini falou, olha, a gente tem uma estrutura normativa nacional que eu não posso, com essa estrutura normativa nacional, ir lá e exercer a minha direito em Portugal. Eu preciso fazer a revalidação lá. A mesma coisa na OAB de Nova York. Você tem que prestar a Bar Association. Você consegue? Você consegue. Porque você, obviamente, existe... Comparando com os Estados Unidos, existe uma diferença de sistema. Mas quando a gente pensa na Europa, o sistema é o mesmo. A base principiológica é quase a mesma. Então, aprender a miudeza, hoje em dia, está tudo na internet. Né? Então, assim, mudar a lei não é uma questão. Tentando, assim, resumir. A gente lida muito bem, com facilidade, com as leis que se alteram. Tá? Isso é uma coisa de informação breve que se consegue na internet. Só precisa saber o que é falência, o que é recuperação de empresas, o que é recuperação extrajudicial de empresas, que tipo de crise vai fazer com que eu busque uma solução judicial, que tipo de crise vai fazer com que eu busque um remédio extrajudicial. Isso é caso de falência, como que eu encaro, como eu penso, por exemplo, o direito falimentar. Aí, se a lei de falências mudou ou não, é simples de se averiguar. Mudou, por isso que eu usei mudou agora, por isso que eu usei esse exemplo. Legal, boa. Tem uma série aqui para o Alessandro, né? Uma que, na verdade, até é legal porque foi um ponto logo no começo da fala da Lígia. Dá para fazer RI, ser jornalista internacional? Pergunta a Marina. Né? A Júlia pergunta, a RI é valorizada no mercado de trabalho internacional? E a Rafaela, professor Alessandro, pode falar mais um pouco sobre os perigos da concorrência na área de RI? Né? E, por enquanto, são essas. Isso, não me perdi aqui já, mas... Tem bastante, né? Mas você falou a primeira a última da concorrência, com as outras... Direito, jornalismo... então... RI, jornalismo internacional, e se é valorizada, se é uma profissão valorizada, né? É muito valorizada. Eu acho que é a mais valorizada. Está na moda, vai continuar na moda e não vai sair da moda, porque é isso, o mundo está cada vez menor do ponto de vista da distância, do tempo. Precisa de gente que olha o mundo. É só abrir o jornal assim, e ver que todo mundo está acontecendo. Qualquer declaração que o governo dá hoje sobre a pandemia afeta a vida das pessoas, afeta as empresas, afeta a economia brasileira. Então, você tem que olhar o mundo, tem que saber com quem está lidando. Então, não vai sair de moda, é muito valorizado, sabe? É muito mesmo. Ao mesmo tempo que é uma profissão que valoriza, que está muito valorizada no mercado de trabalho, é uma profissão de gente que, não vou insistir aqui, de gente que não gosta do mundo como o mundo está e quer mudar o mundo, sabe? Para mudar o mundo, tem que conhecer o mundo. Só pode mudar aquilo que você conhece, você não pode mudar o que você não conhece, né? Então, isso é muito verdade. Sobre a coisa do jornalismo,
É evidente que para ser um bom jornalista, bom, para ser um bom jornalista você tem que saber, além de escrever muito bem, coisa que a gente aqui preza muito, tanto que tem português 1, 2, 3, 4, de leitura 1, 2, e vai, tem que ler muito texto difícil aqui, tem que saber ler e saber escrever bem, porque a comunicação é fundamental. Saber escrever bem não é nada simples, ainda mais no tempo de vocês, que é o tempo dessa porcaria desse celular, que tudo é rápido, dinâmico, é a linguagem do WhatsApp, é a carinha, o emoji. Ninguém escreve mais nada, ninguém lê um texto difícil mais de 2 páginas. Então, isso é muito valorizado. Agora, a carreira de RI vai tornar o internacionalista uma pessoa preparada para estudar, escrever, olhar o mundo, e evidentemente que pode ser um bom, excelente jornalista. Tem que ter informação. Eu lembrei aqui, você falou disso, eu lembrei que a gente fez uma live com o Celso Amorim e o Emir Chad, que é o cara correspondente internacional que mora em Genebra, que foi excelente. Ele não sei se a formação dele é de RI, mas ele é um sujeito ligado no RI o tempo inteiro. Ele mora em Genebra, está ali perto, olhando tudo que acontece. E escreve de maneira excelente, é muito claro e conciso. Ele é um cara de RI, por exemplo. Então, por que não? Sim, a coisa da concorrência, se eu entendi bem, se existem carreiras que competem com o RI, existem, mas o RI, por ter se é essa a pergunta, né? Mas o RI, por ter essa amplitude que abre tantos leques, pode competir, pode estar em muitas áreas, sabe? Muitas áreas mesmo. Tem profissionais de RI trabalhando na área de RH, em banco, em grande empresa, em ONG, sendo empreendedor. Eu, de novo, isso causa uma angústia, né? Porque é mais fácil você ter uma certeza. O RI abre tantas possibilidades que você fica incerto. Mas é uma boa incerteza, acho eu. Acho não, tenho certeza. Olha, gente, eu estou aqui com... As perguntas estão brotando, né? Estou muito contente aqui que os alunos estão muito engajados. Significa que a gente está ajudando, né? Porque quando tem muita pergunta assim, o pessoal está empolgado. Estou tentando dar conta, algumas eu estou respondendo eu mesmo, né? Mas tem uma pergunta interessante que de um participante anônimo, né? Que diz o seguinte: boa tarde, Lige. Você acha que séries de televisão como Suits e How to Get Away with Murder são fiéis ao mundo real? Ajudam no estudo? A gente tem, né, aqui um programa muito legal. Boa pergunta, de direito, né? E essa de série de TV eu não tinha percebido. É interessante, né? Você sabe que o sistema processual brasileiro e o sistema das cortes americanas são diferentes, né? A gente segue o sistema romano-germânico e eles seguem a case law, né? Então, eles levam muito mais a oralidade, o ambiente do tribunal, eles fazem mais isso e constroem mais o direito dentro daquele ambiente do que a gente, né? Então, aqui nós temos mais, por exemplo, para fazer aquele debate que aparece no Suits, a gente tem que ter um momento da audiência. Antes disso, não. Mas eles também marcam a audiência. Eu acho que, por exemplo, a dinâmica contratual, todo mundo dentro de um escritório de advocacia tentando, por exemplo, chegar a um consenso, é assim nas séries e é assim na vida real. A dinâmica de questionamento de testemunhas é assim nas séries, é assim na vida real. Você tenta extrair daquele testemunho o máximo de provas possível. Então, se for um bom advogado, vai conseguir se colocar, vai conseguir fazer boas perguntas. Se for um mau advogado, não vai conseguir formular muita prova de forma testemunhal. Mas existe uma questão que é muito interessante, que há alguns institutos que é muito fantasioso, né? Eu vi no SUTS, vou dar um exemplo. Depois de muito tempo, com o processo andado, o advogado tem uma ótima ideia. Que tal se eu argumentar no sentido X? Isso poderia ser feito aqui? Olha, o momento de argumentar, de contestar, é um momento específico da contestação. Você não pode ficar, já sei, agora vou falar isso. Aí depois não deu certo, já sei, vou falar aquilo. O tribunal se blinda disso. Então, assim, na vida real, você não pode ficar o tempo inteiro tendo tiradas. Você tem que se preparar para o momento da construção do seu argumento, tem que apresentar a construção do seu argumento
no tribunal. Então, assim, o que eu sinto que a diferença entre a realidade e a fantasia é muito esse timing, né? Do tipo, como se o advogado pudesse, a qualquer tempo, tirar algo da manga e resolver o problema do cliente. As coisas não são feitas assim. Legal. Olha, gente, muitas das perguntas eu mesmo, né? Afinal de contas, eu conheço bem todos os discursos, eu estou para poupar os nossos entrevistados, estou também fazendo por escrito aí. Então, por favor, se vocês tiverem outras perguntas, depois a gente vai mandar os e-mails dos nossos professores para eles poderem também responder perguntas diretas, né? Tem uma pergunta da Maria que eu acho que é interessante, que vale tanto para a Lígia quanto para o Alessandro, sobre a carreira diplomática em si, né? Qual é o nível de dificuldade para prestar a prova do Instituto Rio Branco, que é a que permite o ingresso na diplomacia brasileira, né? E a Lígia falou muito bem, né? A carreira do direito é, até hoje, a que mais fornece profissionais para o Instituto Rio Branco, junto com a economia e RI, né? São as três que mais permitem o ingresso na carreira diplomática. Alessandro, por favor. A Lígia falou... Quer começar, Lígia? Você falou que é minoria, bom, então vai lá. Senão eu falo. Minoria que se impõe aqui, viu? Por favor, professor, faz sentido que você comece. Então, sobre a diplomacia, a dificuldade é a dificuldade de passar na prova, que é difícil mesmo. Mas eu converso com os nossos professores aqui e tudo o que cai na prova está contemplado no curso de RI que a gente oferece aqui, tudo que cai na prova. Tem até um professor aqui, o James, que dá aula de laboratório de pesquisa, ensina a pesquisar sobre dados gerais, geopolítica, economia, em várias regiões, vários continentes, todos os continentes do planeta. Ele, inclusive, era professor nos cursinhos de preparação para prestar a prova do Itamaraty. E eu converso muito com ele. Então, é isso. Tudo que aqui é contemplado. Agora, a prova é difícil. Tem que estudar, né? É muito difícil. Você tem que estudar. E não é só que ela é muito difícil, ela é muito concorrida. Então, exige uma disciplina muito grande para se preparar para a prova. Mas, se preparar, passa. Por que não vai passar? Vai para uma hora, passa. Então, é isso. Agora, tanto direito como RI são carreiras que são graduações que colocam o sujeito em condições de competir, de passar na prova e de ser um bom diplomata, acima de tudo, né? É isso que é o ponto, né? Vai lá, Lígia, professora. Então, eu só queria fazer um adendo, que eu concordo totalmente com o professor Alessandro. A diplomacia, como a magistratura, né? O professor Sabatini estava dizendo que o pai dele queria que ele fosse juiz. Há algumas profissões em que existe uma reserva de mercado, né? Para a própria advocacia. Se eu quiser exercer a advocacia, eu tenho que passar no AB. É o que mais tem, inclusive. Né? E aí, essa reserva de mercado se dá em função desse controle estatal desses espaços, né? Então, o diplomata é aquele que o Estado brasileiro diz que o representa no ambiente internacional. Não poderia ser de outra forma, né? Vamos sair todo mundo aqui, quem tiver interesse em representar o Brasil o fará. Não dá para ser assim, né? O Estado brasileiro precisa ter uma diretiva nacional, e aí os diplomatas brasileiros acessam o mundo internacional de acordo com essa orientação, né? A mesma coisa os magistrados. Quem tiver vontade vai ser juiz. Me apresentem aqui, eu vou tomar decisões. Não, o Estado outorga a essas pessoas, fala assim, olha, quando houver conflitos na sociedade, você vai lá e você vai dirimir esses conflitos, vai dizer a quem assiste razão. Então, é muito uma questão da extensão da mão do Estado, né? Então, em função disso, há provas, e, obviamente, há interesse de muitos, e aí, via de consequência, né? Demanda, oferta, é difícil passar na prova, tem que ser difícil, porque há poucas vagas. Agora, aquilo que eu disse, as pessoas que fazem as boas faculdades de direito, tá? Vou pensar em São Paulo, aí, cabe na mão, não vão ter muitos problemas, vão estudar, vão ter uma boa formação, persistindo, vão passar. Como acontece na medicina, todo lugar que tem poucas vagas e muita vontade de estar lá, vai ser difícil de adentrar no
É isso mesmo. Lembra que eu falei no começo, né, que eu fui fazer economia, uma das coisas que eu queria fazer é diplomacia, mas logo no começo da minha vida universitária eu queria ser economista, não queria mais ser diplomata. Mas, felizmente, né, eu consegui trabalhar muito junto com organismos internacionais. Eu fiz várias pesquisas contratado pela ONU, pelo sistema ONU, CEPAL, CITAD, UNIDO, né, FAO recentemente, ou seja, dá para ter uma carreira internacional mesmo ligada à diplomacia internacional, mesmo sem fazer parte do corpo diplomático. E isso é muito interessante também. Muitos dos nossos alunos, tanto de RI quanto de Direito, caminharam para isso, né? Então, isso é uma questão muito interessante. Tem uma pergunta bacana aqui da Isaol também, que diz o seguinte, né? E eu acho que vale tanto para o RI, que ela se direcionou, mas eu acho que vale também para o Direito, né? Que é como esses dois cursos podem contribuir na formação de alguém que, para melhorar o país, buscaria a carreira política, né? Eu acho que isso é uma coisa bem interessante, né? Boa, Isso, carreira política é o seguinte, sabe? O que é a carreira política? A carreira política, acima de tudo, uma carreira que pressupõe cidadania, pressupõe espírito público. Você é político, quer dizer que você vai cuidar da coisa pública. E para isso tem que ter valores, sabe? Valores você aprende com o pai e com a mãe e aprende em boas escolas. Aqui a gente ensina valores. Que valores? Se colocar no lugar do outro, sabe? Saber que existe a sociedade, você não está sozinho. Então, a discussão da corrupção na política é uma discussão do quê? É o individualismo na política, que foi levado ao extremo. Então, o cara acha que a política é uma carreira individual. Não é uma carreira individual. Não é. É uma carreira pública, coletiva, nobre nesse sentido. E aqui no nosso curso, além de preparar o sujeito para trabalhar numa empresa, ganhar dinheiro, ter uma boa vida material, a gente ensina valores, sabe? A respeitar o outro, a respeitar os professores, a respeitar o seu colega, a respeitar os funcionários. E pensar, e nunca deixar de pensar, como eu falei no começo, que se você entende aqui o mundo que você vive, o país que você vive, você pode pensar em mudanças, sabe? Como é que você vai mudar aquilo que você não entende? Como é que você vai reagir aos poderes que você não compreende? Então, você tem que... O RI é uma carreira que promete e entrega essa questão, nesse sentido político, de mostrar e discutir os valores, formar valores. A gente tem essa pretensão aqui de pensar o Brasil, de não desistir do Brasil. Ninguém aqui desistiu do Brasil. Então é isso, claro que eu acho. Eu acho que o RI é uma carreira espetacular para quem quer ter uma carreira política. Eu acho que talvez seja a melhor delas para fazer uma carreira política. Acho mesmo. Posso falar uma coisinha breve, professor? Claro, vai Só lá. sobre a questão do espírito público de transformação, né? Política, polis, era configurado pelo espaço público, né? Nós todos, quando nós exercemos de forma plena a nossa cidadania, tentando gerar algum tipo de transformação na sociedade, nós estamos sendo políticos, né? Então, eu acho que tem um pouco assim, vou querer ou não seguir uma carreira pública, uma carreira política, ouvir mais a si mesmo, ter esse tipo de vontade é mais importante do que escolher algum curso. De resto, eu acho, sinceramente, Relações Internacionais, Direito, Economia, são todos cursos. Engenheiro, Mário Covas era engenheiro, o Maluf, quer dizer, nós tivemos vários governantes, não que necessariamente todos são bom exemplo, mas muitos eram engenheiros, outros são médicos, né? O ex-governador é médico. Então, assim, a formação é importante, mas eu acho que o mais importante para alguém que quer seguir a carreira política é esse espírito que o professor Alessandro estava narrando. E é legal que eu posso atestar vários ex-alunos nossos ainda perseguem a carreira política. A gente sempre tem aluno candidato a vereador ou que está trabalhando no governo, né, como em cargos comissionados, em cargos diretivos. É bem interessante, né? Tem uma pergunta bacana, Alessandro, sobre ecologia, né? E aí a Lígia pode dar um pitaco também, né? Direito ambiental é uma coisa no campo dos novos direitos que tem um impacto muito grande, né? Mas a relação de emprego, as relações entre RI e empregos na área de ecologia, na defesa da ecologia, na compreensão da ecologia, acho que tem um ponto de contato muito grande, né? Sobre a ecologia, é uma coisa que eu penso muito e os mais jovens pensam mais e tem que pensar. Veja como a discussão, qualquer coisa que envolve a Amazônia ganha mídia mundial.
Qualquer coisa que envolve meio ambiente ganha mídia mundial. Então, sabe por quê? Porque a pergunta é a seguinte, estamos olhando para o futuro e vendo assim, mas que mundo vai ficar, né? Então, a questão ecológica, ela é urgente, não dá para fugir, e ela é coletiva. Falando da política, ela é pública, ela é coletiva. Não adianta eu achar o que eu vou fazer, vou comprar uma bolha, morar numa bolha, vou mudar para uma Marte. Não tem como, esse é o nosso planeta. Então, é uma questão que está no horizonte, cada vez ganha mais espaço. E é um assunto de relações internacionais. Então, vai ter, sim, muito emprego nessa área. As discussões nisso só aumentam. E eu acho que essa talvez seja a principal bandeira da humanidade hoje, né? Sabe, a bandeira mais importante, que é uma bandeira coletiva. Não há saída individual para a questão ecológica. Então, é um assunto de RI. Eu não tenho dúvidas que vai ter muito emprego, tanto em órgãos públicos, como nas empresas privadas. Nenhuma empresa hoje que se preze, que queira vender para o mundo, ela tem que ser ecologicamente correta. Aí entra na área do direito. Não dá, sabe? Não dá para não ser mais. Vai lá, Lígia, para não exagerar muito aqui. Não tem nem financiamento, né, professor Alessandro? Hoje, assim, é um critério de avaliação, por exemplo, para fins de financiamento por grandes fundos, se a grande empresa, óbvio, a gente está falando em termos de grandes companhias, mas se ela tem um programa de sustentabilidade ambiental. Até porque não ter significa ter um potencial de contingências muito grande. O que eu quero dizer é atuar num risco muito grande, né? A empresa ela precisa, obviamente, em termos éticos, proteger o meio ambiente, mas também em termos jurídicos, de controle de riscos. Ela vai ser multada, ela vai ter o seu parque fabril mudado para outro ambiente, ela vai ter diversas consequências advindas do não respeito ao direito ambiental, que eventualmente podem levá-la até a falência. Então, tanto em termos éticos, quanto em termos jurídicos e de análise de riscos, não existe mais uma atuação de uma grande companhia sem levar em consideração o critério ambiental. Legal. Lígia, tem uma pergunta muito bacana da Laís, eu acho que tem uma atualidade muito grande, é uma coisa que eu sei que você também pesquisa, né? Ela pergunta o seguinte: você considera muito arriscado trabalhar com direito penal dentro do Brasil, em especial por conta do ódio contra a comunidade LGBTQIA+, pelo racismo, etc.? É uma questão delicada, mas eu acho que é importante a gente enfrentar, né? O Brasil é um país de desigualdades, né? Há muitas, algumas delas são, por exemplo, estruturantes, como as de raça, né? Nós conseguimos enxergar que pessoas negras são colocadas à margem da sociedade, são vítimas de racismo. Então, é parte dessa desigualdade social que nós vivemos, o racismo, por exemplo. Existe, estou tentando até formular, eu não acho que a questão do risco de atuar no direito penal tem a ver com isso. Okay? O direito penal envolve crimes violentos, crimes de colarinho branco, crimes ambientais. Então, se a pessoa atuar no ambiente de crimes violentos, ela vai lidar com pessoas que são capazes de cometer crimes violentos, e aí o risco, entre aspas, advém disso. Lidar, por exemplo, com o tráfico de drogas. São pessoas em que atuam no mercado e que realizam um estado paralelo. E aí, quando você lida com esse ambiente, há risco dentro desse ambiente, risco físico, de integridade física. Não tem a ver com a atuação do direito penal o risco que correm, por exemplo, pessoas da comunidade LGBTQI+, né? Essas pessoas correm risco por existir. Há pessoas que pregam o ódio, que não conseguem amar senão os seus iguais, em função de diversas questões estruturais da sociedade e outras pessoais, e aí, infelizmente, os que são tidos por diferentes ou por minoria são objeto de violência por parte da sociedade.
Então, assim, isso tudo é muito grave, é objeto do direito, a gente precisa enfrentar como sociedade e, eventualmente, como pessoas que pensam o direito, mas não só no direito penal. Quando a gente pensa o Brasil e o combate às desigualdades como um todo. Não sei se eu respondi, porque é muito complexo. É complexo mesmo, mas assim, Professor, inclusive eu queria deixar o meu e-mail ao final à já disposição colocamos, de já está no quem... chat. Então, tá bom. Já está no chat, Porque, fica tranquilo. obviamente, quando São os temas muitas são perguntas. complexos... São muitas perguntas, mas eu acho que a menção da tua, né, dessa última pergunta, acho que é importante, que mostra que esse espírito público, esse espírito de que exige coragem, né? No fundo, vale para a carreira pública, vale para a política, vale para aquele que vai exercer as atividades no tribunal, né, do júri, né, em questões penais. Eu acho que ter coragem para seguir a profissão e amar a profissão é uma coisa muito importante, independente do curso que você escolher. Olha, gente, assim, são muitas e muitas perguntas ainda. Eu estou fazendo aqui o máximo para a gente avançar, mas a gente já passou bastante da hora, né? E eu acho que a gente vai encaminhar todas as perguntas que não conseguimos responder ainda para os e-mails dos nossos participantes, né? A quem eu, mais uma vez, agradeço demais. Foi muito bacana. Eu achei que não apenas foi muito ilustrativo, muito informativo, mas foi dinâmico, foi interessante, tanto que a gente manteve um número muito grande de participantes desde o início, continuam perguntando. Eu peço desculpas a todos aqueles que eu não consegui fazer todas as perguntas, mas, olha, muito obrigado pela participação de vocês, né? Não deixem de conhecer mais sobre a FACAMP, sobre as profissões, entrem no nosso site, lá tem muitas e muitas informações que poderão ajudar. E não hesitem em participar, né, da nossa continuação no Galeria de Profissões amanhã, e não hesitem em entrar em contato com os nossos professores, como vocês viram aí o e-mail deles. Tá? Então, mais uma vez, obrigado. Eu passo a palavra para eles se despedirem desse grupo maravilhoso de alunos que participou hoje. Muito obrigado. Bom, vou primeiro, Lígia, você vai por último, né? Bom, eu agradeço a atenção de todo mundo e também termino dizendo que é isso aí, precisa ter coragem de fazer as coisas, né? Ainda mais no país, quem está vivendo, o mundo está vivendo, precisa ter cada vez mais coragem. E é difícil mesmo, mas e daí? É a realidade, né? Eu aprendi com o professor João Manuel o seguinte: a realidade, o que deprime não é a realidade, mas o que deprime é a fugir da realidade. Então tem que enfrentar. E vai passar, a história não acaba, né? Então é isso, tem que ter firmeza, para não dizer resiliência, quarta vez, e vamos em frente, né? A gente está falando aí sobre uma potencial formação de direito pelas pessoas que estão aqui. Obviamente que conhecer o direito é um instrumento para lutar contra as desigualdades do país, contra essas questões que envolvem o ódio, né? Mas não só, né? A vontade, a coragem, o exercício de uma cidadania plena, com a força aí do jovem brasileiro, é ainda mais importante. Eu fiquei muito contente de estar nesse ambiente debatendo com vocês, e eu fiz questão de que o professor Sabatini realmente colocasse aqui no ambiente público os nossos e-mails. Eu estou à disposição para continuar esse debate adiante, por e-mail, eventualmente por WhatsApp. Se deixasse aqui, eu ficasse mais. Aqui não seria o adequado, a gente está fazendo alguns momentos específicos de debate, mas foi muito importante para mim. Eu espero ter contribuído para o debate com vocês. Foi ótimo, Lígia. Foi ótimo, Alessandro. Muito obrigado. Obrigado a todos que ficaram aqui conosco mais de uma hora, né, nessa live. Né? Seguimos em contato. Boa sorte aí no resto da sua vida no ensino médio. Esperamos encontrá-los aqui nos nossos bancos, estudando direito, RI, e aprendendo a se tornar um profissional capaz de transformar a sociedade no Brasil e no mundo. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.